Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos trazer um tema aqui que tem circulado nas redes sociais e que nos últimos dias tem tomado conta aí das redes sociais por conta de boatos que foram colocados sobre este tema que é a cidade perdida de Ratanabá. Será que essa cidade de Ratanabá, que muitos falam que está aqui no Brasil e etc e tal, será que essa cidade realmente é uma verdade? Será que existem pirâmides perdidas aqui na Amazônia? Porque o que acontece? Assim como essa crença, nós temos também muitas outras crenças que são criadas por cristãos, por outras pessoas, para justamente, né, em cima desses boatos, essas pessoas tentarem justificar os seus pontos de vista em relação a um determinado objetivo. Então hoje eu resolvi trazer para vocês aqui no canal essa questão e tudo com base científica, base fundamentada com provas e evidências, tá? Então antes de nós iniciarmos esse vídeo, eu gostaria de pedir a você, já deixa aí, já clica aí no like, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho aqui. Se inscreve aqui no canal, pessoal, porque aí você vai ficar por dentro de esse assunto e de muitos outros que vão ser colocados aí, tá bom? Eu fui pesquisar a respeito dessa questão de Ratanabá. Eu encontrei alguns artigos publicados em alguns jornais e também encontrei um material também com base em estudos, tá? Das pessoas que realmente fizeram ali um mapeamento do local. Então vamos lá, Ratanabá. Arqueólogo explica por que a lenda de cidade perdida na Amazônia não faz sentido. Então já começa dessa forma a matéria. O arqueólogo ele vai explicar por que isso não faz sentido. Um boato defende que a civilização teria construído a capital do mundo na Amazônia há 600 milhões de anos, quando não existiam nem os dinossauros. Nos últimos dias, a suposta descoberta de Ratanabá, uma civilização secreta no coração da Amazônia, se espalhou com grande velocidade pelas redes sociais. De acordo com as postagens que viralizaram no TikTok, no Twitter e no Instagram, a cidade seria maior que a Grande São Paulo, era a capital do mundo e esconde muita riqueza como esculturas de ouro e tecnologias avançadas de nossos ancestrais, tá? Isso é o que estava aí surgindo nessas redes sociais aí. Algumas teorias da conspiração foram além e disseram que a descoberta ajudaria a explicar o verdadeiro interesse de dezenas de homens poderosos na Amazônia e até o desaparecimento do jornalista inglês Tom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Essas informações, porém, não fazem o menor sentido. Tudo isso é um delírio, avalia o arqueólogo Eduardo Goes Neves, professor do Centro de Estudos Ameríndios da Universidade de São Paulo, a USP, e coordenador do Laboratório de Arqueologia dos Trópicos do Museu de Arqueologia e Etnologia da mesma instituição. Na avaliação dele, o surgimento de histórias como a de Ratanabá, que não tem fundamento algum nas publicações científicas recentes, prestam desserviço à arqueologia. Há mais de 20 anos, os arqueólogos que atuam na região defendem que existiam cidades na Amazônia, mas isso era visto como coisa de maluco. Então, o que acontece, pessoal? Tudo está girando em torno justamente de que eles estão alegando que na Amazônia existiam ali grandes civilizações, grandes cidades, que as pessoas construíam cidades imensas ali. Tem uns que colocam que existia até mesmo pirâmides dentro da questão aí da Amazônia. E nós vamos ver realmente se isso é verídico, se isso condiz com o que foi feito ali na área com estudos, tá? Com o passar do tempo, a perspectiva foi mudando e a comunidade acadêmica começou a aceitar que sim, existem evidências de sítios de grande dimensão, estradas e aterros construídos há muito tempo. Continua o especialista que reforça que essas descobertas não têm nada a ver com civilizações antigas ou tesouros ocultos, tá? Então, ou seja, encontraram ali achados,
só que muito mais recente do que o que essas pessoas estão colocando aí há milhões, milhões, milhões de anos aí. Agora, todo o nosso esforço pode quase voltar a estaca zero com a história de Ratanabá e a propagação de informações das maneiras mais estapafúrdias possíveis completa. A seguir, confira por que os principais argumentos utilizados para falar sobre a cidade perdida na Amazônia não fazem sentido. Aí ele dá algumas argumentações aqui. Primeiro, uma conta que não fecha. O primeiro detalhe que chama a atenção nas postagens sobre Ratanabá são as datas utilizadas. Em alguns textos está escrito que a civilização teria existido ali 350, 450 ou 600 milhões de anos. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista da história geológica e biológica do nosso planeta, responde o arqueólogo Neves, tá? Para ter ideia, nem os dinossauros existiam há 350 milhões de anos. Nossos ancestrais mais antigos viveram há mais ou menos 6 milhões de anos. Então, ou seja, é uma conta que não fecha, né, pessoal? Se a cidade ela teria 600 milhões de anos, ou seja, ela seria anterior aos dinossauros, como que pode isso? Né? Fica meio complicado aí essa questão. Mas a nossa espécie mesmo, o Homo sapiens sapiens, surgiu 350 mil anos na África, tá? Estima, ou seja, há um erro de cálculo de pelo menos 349 milhões 650 mil anos nessa história. Na era paleozoica, entre 542 e 241 milhões de anos atrás, animais viviam majoritariamente em ambientes aquáticos. Se alguém falasse que existiram cidades na Amazônia há 3.500 anos, eu até pensaria que essa era uma questão para tentar entender melhor e pesquisar. Agora, uma civilização há 350 milhões de anos, não existe a menor possibilidade disso, assinala o arqueólogo. Então esse é o primeiro ponto, ou seja, a datação que eles colocam dessa cidade é uma datação que não corresponde à datação que seria no período que poderia ter ali assentamentos de cidade, civilizações e etc. e tal. Então esse é o primeiro ponto. Metrópoles do passado, pequenas cidades de hoje. A segunda informação completamente errada sobre Ratanabá tem a ver com o suposto tamanho da cidade. Algumas postagens dizem que ela seria maior que a Grande São Paulo. Mais uma vez, isso está em desacordo com as evidências científicas. Ainda não temos uma estimativa exata de quantas pessoas viviam nas cidades da Amazônia, mas certamente elas não tinham o tamanho de São Paulo de jeito nenhum, diz Neves, tá? Para ter ideia, no século XVI, as cidades mais populosas do mundo provavelmente eram Istambul, na Turquia, e Tenochtitlan, no México. E elas tinham 50 mil, no máximo 200 mil habitantes, calcula o professor da USP. Atualmente, a Grande São Paulo abriga cerca de 22 milhões de habitantes. Neves calcula que antes da chegada dos europeus nas Américas existiam cerca de 10 milhões de indígenas em toda a Amazônia. E esse número caiu muito a partir do século XVII por conta das guerras e das epidemias em si. Então, ou seja, também é outra questão do tamanho da cidade que as pessoas colocam aí, que seria maior do que São Paulo, né? Seria ali que o tamanho de São Paulo, ou seja, não tem como, né, pessoal? Não seria ali. Também é um outro argumento que cai por terra aí, essa questão. Não tem como essa questão ser dessa forma. Linhas retas no meio da selva. O terceiro argumento que confere musculatura aos boatos sobre Ratanabá tem a ver com túneis encontrados na região amazônica ou com imagens aéreas que mostram linhas retas e quadradas perfeitos visíveis entre as copas das árvores. Esses túneis defendem as postagens nas mídias sociais, serviriam de passagem secreta e conectariam diversas partes da América do Sul. As linhas retas, por sua vez, não existem na natureza e seriam fruto de trabalho humano, garantem os boatos. Então, algumas pessoas pegam aí para poder falar que essa cidade, essa suposta cidade, ela teria túneis que ligariam diversos pontos aqui do continente, tá? Muitas pessoas pegam dessa forma aí, tá? Neves esclarece que realmente existem túneis na Amazônia. As imagens divulgadas provavelmente vêm da região do Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, que era um posto colonial português. Essas construções estão relacionadas às disputas de fronteira entre Espanha e Portugal nas proximidades do rio Guaporé ao longo do século XVIII. Complemento. Então, ou seja, pegaram ali o forte ali que existe ali lá em Rondônia, tá?
e colocaram aí como se fosse da cidade no meio da Amazônia e que ela estava ligando a todos aí os continentes. Então, ou seja, você vê que são boatos, pessoal, que não tem fundamentação nenhuma, tá? O Forte Príncipe da Abelha em Rondônia, quase na divisa entre Brasil e Bolívia, foi construído no século XVIII. Mas e as linhas retas? Pelas poucas imagens disponíveis, Neves acredita que elas sejam de uma região próxima da fronteira entre os estados Mato Grosso, Pará e Amazonas. Essas informações são conhecidas há muito tempo e realmente parecem linhas perpendiculares, o que é uma coisa incomum, avalia. As principais suspeitas são de que seja uma formação natural de calcário ou algum tipo de rocha que segue esse padrão, diz o arqueólogo. É improvável que aquilo que seja de autoria humana, mas caso realmente tenha sido feito pelos povos locais, essas construções não devem ter mais do que 2,5 mil anos completos. Então, ou seja, também já cai por terra essa questão da idade ali dessas formações e seria mais para formações de rochas que seriam feitas pela própria natureza do que propriamente humanas, né? Como muitas pessoas também argumentam, é outro argumento também que cai por terra contra essa questão de Ratanabá. O que pode estar por trás do interesse no tema? Neves, que não possui nenhum perfil nas redes sociais, confessa que nunca tinha ouvido falar de Ratanabá até a segunda semana de junho de 2022. Quando começaram a me perguntar sobre isso, até fui pesquisar e consultar outros colegas que estudam arqueologia amazônica, mas ninguém conhecia essa história e relata. Então, ou seja, para ele, os arqueólogos ali não tem nem sequer menção dessa Ratanabá dentro aí dessa questão aí arqueológica, tá? Não tem estudo sobre isso. Embora existam perfis nas redes sociais e até livros publicados sobre tal civilização perdida, nos últimos anos o tema só ganhou interesse popular e foi virar um assunto amplamente comentado nos últimos dias. Nas avaliações de Neves, o fenômeno pode ser explicado por uma série de fatores. Me parece uma mistura da ingenuidade das pessoas que querem acreditar nesse tipo de coisa com interesses econômicos de exploração da Amazônia. Especula o especialista, que lembra de outras lendas parecidas como a cidade de Eldorado, alvo de exploradores ao longo dos séculos por supostamente ser feita de ouro, que é uma cidade que nunca foi encontrada, tá? Vocês podem pesquisar essa questão de Eldorado, vocês têm ilustração aí que mostra ali uma pessoa vendo a cidade ali de ouro, né? Então, ou seja, não tem aí essa questão aí não, tá? Na ilustração, o explorador europeu vislumbra ao longe a cidade de Eldorado, que segundo as lendas era feita de ouro maciço. Nunca foi encontrada, né? E talvez nem seja, né? Porque não passa de uma lenda. E também não podemos ignorar o racismo neste contexto. Quando se fala que existiam civilizações avançadas há 300 milhões de anos, você está retirando dos povos ancestrais, que são os antepassados dos indígenas de hoje, a autoria de todas aquelas construções acrescenta. Então, ou seja, isso aí já é o que o arqueólogo já está colocando, tá, pessoal? É algo parecido ao que vemos no livro Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken. Ali soa mais fácil explicar que as pirâmides do Egito foram construídas por seres extraterrestres do que dar o crédito aos povos africanos, compara. E tudo isso denota um profundo racismo com todas as populações não europeias, como os indígenas e os africanos, como se elas não fossem capazes, interpreta. Por fim, o arqueólogo opina que o fato de lendas do tipo ganharem fôlego justamente agora serve como uma espécie de balão de ensaio. Elas funcionam como cortina de fumaça no momento em que temos duas pessoas desaparecidas e desviam a atenção do real problema da violência na Amazônia completa. Na avaliação do professor da USP, teorias infundadas de que as pirâmides do Egito são obras extraterrestres denota racismo com povos não europeus, tá? Então, para ele, essa questão aí que estão colocando aí sobre Ratanabá, né, falando que várias teorias, seria justamente para poder tirar ali o foco justamente dessa questão dessas mortes que ocorreram na Amazônia. Você pode pesquisar aí por esses dias que realmente morreram duas pessoas ali, essas duas pessoas que foram citadas aqui, né, lá nessa questão da Amazônia, tá? Elas morreram realmente ali, tá? Então, seja que é justamente para tirar ali o foco dessas pessoas que morreram aí. E por fim, pedras no caminho. Neves explica que a arqueologia amazônica enfrentou grandes percalços ao longo das últimas décadas. De forma geral, a Amazônia tem poucas rochas, então a principal matéria-prima utilizada nas construções do passado
eram terra e madeira. Então, ou seja, não teria ali pedra, seria terra e madeira, tá? Conforme a questão ali que esse arqueólogo coloca. Para compreender esses períodos, precisamos de uma equipe multidisciplinar capaz de trabalhar com objetos que foram deixados e resistiram ao tempo, como cerâmicas, restos orgânicos, amostras de solo, pedaços de comida, sementes e ossos. Exemplifica. Para ilustrar essa dificuldade, Neves cita como exemplo um artigo publicado há poucas semanas no periódico científico Nature, que eu vou trazer para vocês e está aqui também, tá? Esse artigo que fala a respeito dessa questão, por especialistas de universidades britânicas e alemãs. A pesquisa revelou os detalhes de dois grandes sítios arqueológicos de 147 e 315 hectares, uma área equivalente a 205 e 441 campos de futebol, respectivamente, inclusive com a existência de pirâmides na Amazônia boliviana. Amazônia boliviana, não seria aqui a parte do Brasil, tá? Seria na parte da Bolívia. Essas estruturas de terra são conhecidas há 60 anos, mas era muito difícil definir se eram naturais ou foram construídas por seres humanos. Avalia o arqueólogo. Só foi possível obter essa resposta agora porque temos uma tecnologia chamada LIDAR, capaz de fazer esse tipo de análise. Então, ou seja, que houveram assentamentos, houveram, só que tem um problema. Seriam feitos de terra e madeira. Não teria-se ali pedras para colocar na região aqui do Brasil. E os achados que foram encontrados, pessoal, eles estão na Amazônia boliviana e não no Brasil. Como que fica agora? Seria essa pirâmide, não seria brasileira, seria boliviana. E aí, se realmente esse Ratanabá, a cidade de Ratanabá, como muitos colocam, fosse realmente aqui, seria boliviana. E aí, como que fica agora? Complicado, né? O futuro depende do passado, mas afinal, das evidências científicas disponíveis no momento, o que os cientistas sabem sobre a história dos povos que habitaram essa região? Sabemos que a Amazônia foi densamente ocupada no passado e que os povos que viveram lá deixaram marcas muito visíveis de modo de vida que tinham, com valas em formato geométrico e estradas lineares. Resume Neves. E temos dados que nos mostram de forma muito segura uma relação direta entre os indivíduos que fizeram essas construções no passado e os povos indígenas de hoje. Então teria uma associação com os povos indígenas, tá? Não se trata, portanto, de uma civilização perdida que desapareceu há milhares de anos, assegura o pesquisador. A Amazônia foi moldada pela ação humana ao longo de milênios, defendem cientistas. Então seria o povo que muitas pessoas falaram ali, que seria uma civilização perdida e etc. Nada a ver. Teria associação com os indígenas, tá? Seriam povos indígenas passados, tá? De acordo com o painel científico para a Amazônia, publicação coordenada pela Organização das Nações Unidas, ONU, que tem um capítulo sobre os povos que viviam na região antes da chegada dos europeus, há evidências de que essa floresta tropical é ocupada por indígenas há 12 mil anos. Durante essa longa história, sociedades indígenas desenvolveram tecnologias que eram altamente adaptadas às condições locais e otimizadas para a expansão do sistema de produção de alimentos, escreve o grupo de especialistas que assinam o documento liderado por Neves. Tá? A arqueologia amazônica mostra quão profunda é a história indígena na região, caracterizada pela diversidade cultural e a agrobiológica. Trata-se de um dos poucos centros independentes de domesticação de plantas do planeta e um dos primeiros centros produtores de cerâmica no Novo Mundo. Segue o texto. Todas essas tecnologias podem inspirar novas formas de urbanismo, manejo dos dejetos e sistemas integrados do uso da terra. Finalizam os autores, tá? Para Neves, esse conjunto de evidências permite enxergar a Amazônia como um patrimônio biocultural, como uma interação entre a ação humana e a natureza ao longo de milênios. Portanto, para proteger a Amazônia, precisamos fortalecer as populações locais, como os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas e os caboclos, porque elas têm um papel muito importante na construção e na manutenção desse patrimônio biocultural, conclui o arqueólogo. Então essa foi a fala do arqueólogo, tá? Aqui eu estou pegando aqui, quem adquiriu, se você quiser esse material, você pode entrar em contato comigo, esse material vai estar disponível aqui para você, traduzido
tudo bonitinho, com as referências bibliográficas para você saber de uma vez por todas a respeito dessa questão aqui, que eu estou trazendo uma parte. Eu não vou ler tudo, porque esse material aqui tem 14 páginas, tá? Tem muita informação aqui, mas eu vou ler algumas outras partes interessantes para vocês verem que não tem fundamentação nenhuma essa questão que as pessoas estão colocando aí, que essa Ratanabá, ela existiu aqui na questão do Brasil. E se fosse uma cidade que existiria, seria numa Amazônia boliviana e não na região aqui do Brasil, tá? Estudos feitos na Amazônia. Pesquisadores do Instituto Arqueológico Alemão, da Universidade de Bonn, na Alemanha, e da Universidade de Exeter, no Reino Unido, usaram pela primeira vez na Amazônia a tecnologia laser aerotransportado, o LIDAR, Light Detection and Imaging. A equipe averigou o terreno com um scanner acoplado em um helicóptero, transmitindo cerca de 1,5 milhão de pulsos de laser por segundo. Para aprimorar a análise, a vegetação foi removida com um modelo digital em uma imagem 3D. Ao todo foram mapeados 200 quilômetros quadrados, tá? De uma área que acredita-se ter pertencido à cultura Casarabe, tá? Uma cultura que existe realmente estudos sobre essa cultura, tá? Cultura Casarabe. Sendo detectados dois locais de 147 hectares e 315 hectares, tá? Nosso objetivo era realizar pesquisas básicas de rastrear os assentamentos e a vida lá, diz Heiko Pramis, tá? Que é um estudioso da área, tá? Líder da pesquisa em comunicado. Aí tem a foto do que eles encontraram, tá? Tudo bonitinho aí, vai estar no esboço. Quem quiser adquirir o material, pode entrar em contato comigo aí, tá bom? Tudo bonitinho aí. Estudos anteriores indicaram que a cultura Casarabe, que recebe o nome de uma vila vizinha, existiu entre 500 e 1400 anos depois de Cristo, ocupando uma região de cerca de 16 mil quilômetros quadrados. Novo levantamento revelou uma área central em terraços, uma parede de vala envolvendo o local e canais. Ficou evidente em alguns dos assentamentos pré-hispânicos eram enormes em tamanho, mas os pesquisadores não sabem com certeza quantas pessoas moravam lá. Então não se tem ali um detalhe quantas pessoas moravam nesse local. Então não tem como definir que era uma cidade populosa, tá? Acredita-se que tenham sido muitas devido ao layout do local, que sugere que várias mãos trabalhavam por lá. O pesquisador conta ainda que uma série de modificações nos assentamentos, como a expansão do sistema de valas de muralhas, indicam um aumento razoável da população. Havia caminho e canais semelhantes a calçados conectando áreas, sendo que um assentamento estava dentro de 5 quilômetros de distância do outro. Toda a região foi densamente povoada, um padrão que derruba todas as ideias anteriores, avalia Carla James Bittencourt, pesquisadora que participou do estudo, tá? Aí nós temos aqui também um artigo que eu coloquei aqui, olha só para você ver. LIDAR revela urbanismo pré-hispânico de baixa densidade na Amazônia boliviana, tá? Esse seria aí uma parte desse artigo, as referências bibliográficas estão todas aí para vocês, tá? Quem quiser adquirir o material pode entrar em contato comigo, olha só para você ver. Tem aqui os mapas, tudo bonitinho, tá? Tem as referências da onde eu tirei, olha só para você ver tudo certinho, o que eles encontraram lá, tá? Tudo bonitinho aí. Eu vou ler só a parte final aqui para vocês entenderem aí. São 14 páginas, tá, pessoal? Então vocês podem adquirir esse material para vocês entenderem a fundo o que realmente, como que foi ali a questão do estudo dos locais, o que eles encontraram, tem tudo aí. Então, conclusões. Nossos resultados acabam com os argumentos de que a Amazônia Ocidental era escassamente povoada em tempos pré-hispânicos. O traçado arquitetônico dos grandes assentamentos da cultura Casarabe, então, ou seja, aqui está tratando de uma cultura Casarabe, tá? Não está falando de uma suposta cidade Ratanabá. Indica que os habitantes dessa região criaram uma nova paisagem social e pública por meio da monumentalidade. Então aqui está falando de uma cultura que vem ali da Amazônia boliviana, tá, pessoal? Não tem nada a ver com a questão do Brasil aqui. Propomos que o sistema de assentamento da cultura Casarabe é uma forma singular de urbanismo agrário tropical de baixa densidade. Até onde sabemos, o primeiro caso conhecido para toda a planície tropical da América do Sul. A escala, a monumentalidade, o trabalho envolvido na construção da arquitetura cívico-cerimonial e da infraestrutura de gestão da água e a extensão espacial da dispersão dos
assentamentos se comparam favoravelmente às culturas andinas e são de uma escala muito além dos assentamentos sofisticados e interconectados do sul da Amazônia, que carece de arquitetura cívico-cerimonial monumental. Como tal, os dados contribuem para a discussão da riqueza global da diversidade urbana primitiva e ajudarão a redefinir as categorias usadas para as sociedades amazônicas passadas e presentes. Então aqui, conforme esses estudiosos, eles encontraram assentamentos ali na Amazônia boliviana, ou seja, que tem a ver com a cultura Casarabe e não tem nada a ver com essa tal da Ratanabá, ou seja, uma invenção, uma crendice popular que muitas pessoas criaram para tentar justificar as suas crenças, os seus dogmas e aquilo que elas acreditam e tudo sem fundamentação alguma, tá? Quem quiser adquirir esse material, pode entrar em contato comigo. Eu agradeço você por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não deixa de comentar, compartilhar essa mensagem, se inscreva aqui no nosso canal para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu desejo a vocês muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.